Olá, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o teu dia. Seguimos, né? Seguimos na nossa oitava do Natal e hoje celebrando São João, evangelista e apóstolo, aquele que Jesus amava, né? O discípulo mais próximo de Jesus, o mais jovem, aquele que teve a oportunidade de fazer as reflexões teológicas mais profundas e escreveu o evangelho mais poético, né? Mais lírico, mais contemplativo, mais espiritual de Jesus Cristo. Então é uma alegria celebrar São João nessa oitava do Natal. João Evangelista, São João Evangelista. E neste dia, nesta quarta-feira, né, da oitava do Natal, na festa de São João Evangelista, vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que nos acompanhe, para que esteja conosco, para que viva esse momento de oração tão importante, tão bonito, relevante para todos nós, desde o momento, para mim, desde o momento que eu gravo aqui para você. Tenha certeza que para mim é um tempo de graça, um momento de espiritualidade, não é banal, não é banal. De fato eu me coloco em oração, me coloco diante de Deus, quero dar não o que eu tenho, não o melhor de mim, quero te dar o melhor de Deus, o melhor da palavra, o melhor para que a tua vida seja embebida, enternecida pela palavra de Deus. E é por isso que eu sempre suplico o Espírito Santo. É uma súplica, é um pedido sincero, para que o Espírito Santo me ajude a bem entender, a bem compreender, a bem transmitir esta compreensão e que te ajude a ser acolhedor, ser terra boa para acolher essa palavra, para acolher esta reflexão e a nós dois, que o Espírito Santo nos ajude criando conexão, como sempre digo, armando sobre nós uma tenda de amor, de misericórdia e de perdão. Iniciemos então, meu irmão, minha irmã, este nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou então também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma das narrativas mais emocionantes, mais bonitas, das tantas, não é, em que João Batista está, João Evangelista está assim muito presente. É uma narrativa muito profunda, cheia de significados, né? Não por acaso ele mesmo escreve e ele fala de si como aquele discípulo que Jesus amava, o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E ele foi do grupo dos primeiros que recebeu a notícia da ressurreição de Jesus. Logo depois das santas mulheres, ele soube. E ele e Pedro, os dois correram. Pedro era mais velho, mais lento, mas João aguardou Pedro. Uma lição bonita para a nossa vida, né? Como a gente precisa aguardar aqueles que são mais lentos, como a gente não pode soltar a mão de ninguém. Como a gente tem que entrar na dinâmica do outro, especialmente o critério deve ser o mais lento, o mais frágil. O critério deve ser o menos veloz, o menos rápido. Nós não podemos medir a nossa vida, não podemos gerenciar a nossa vida a partir do critério dos fortes. Não. Nossa vida deve ser gerida
a partir do critério dos fracos, dos últimos, dos menos capacitados, dos invisibilizados, dos empobrecidos. Esses merecem a nossa atenção, o nosso cuidado. E aí a gente precisa desacelerar. Desacelerar. Como fez João. João também desacelera já e não entra. E não entra antes de Pedro chegar, porque Pedro já era o Papa. Pedro já tinha recebido, na compreensão de João, quando escreve o Evangelho, esse mandato de Jesus. E assim ele espera a autoridade de Pedro. Embora João seja rápido, mas a gente precisa, ele preferiu, não é? Seguir, criar o seu jeito, moldar o seu caminho a partir da autoridade de Pedro. E ele espera, quem entra primeiro é Pedro. Outra lição incrível para a nossa vida. Não é? Nós precisamos, como igreja, aí já falando como igreja, nós devemos moldar a nossa vida de um jeito muito discreto, muito simples, amando, e hoje amando Pedro, que tem o nome de Francisco. Francisco também está lentinho, não é? Lento para andar, mas com asas amplas, largas, para voar na direção do Espírito, sentindo as moções do Espírito. E nós, humildemente, deixamos que Pedro, hoje Francisco, chegue, entre primeiro, tome a iniciativa, veja primeiro e nós vamos atrás, nós vamos seguindo, sem nenhuma pretensão de sermos portadores da verdade e das certezas. Somos apenas humildes seguidores de Jesus que nos deixou Pedro, hoje Francisco, para nos guiar. Então peçamos hoje essa graça, a graça de uma vida que se molde pelos mais lentos, mais frágeis, e nunca pelos mais fortes, e a graça de uma vida de fé que se molde pelo seguimento a Pedro, que hoje é Francisco. Que assim seja, e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.